A série de jogos Pokémon tem sido uma franquia de grande sucesso desde seu lançamento em 1996, cativando jogadores de todas as idades com seu universo colorido e cheio de criaturas fantásticas. No entanto, muitos fãs da série têm criticado a direção que a franquia tomou nos últimos anos, argumentando que ela se tornou excessivamente infantil. Neste vídeo, vou explorar as razões pelas quais a série de jogos Pokémon se tornou infantil de uns tempos pra cá. Você está no canal Jogando no Escuro, deixe seu like e se inscreve só se você gostar do conteúdo. Primeiramente, é importante notar que a série Pokémon foi criada originalmente com um público mais jovem em mente. A primeira geração de jogos, Red e Blue, foi lançada para o Game Boy, um console portátil destinado principalmente a crianças. No entanto, a série sempre teve elementos que agradavam aos jogadores mais velhos, como o desafio de capturar todas as criaturas e a complexidade no sistema de batalha. Com o tempo, no entanto, a série parece ter se afastado desses elementos em favor de uma abordagem mais simplificada. Muitos dos jogos mais recentes da série apresentam enredos e personagens que são claramente voltados para o público mais jovem, com diálogos simples e histórias previsíveis. Além disso, os jogos parecem ter se tornado cada vez mais fáceis, com sistemas de batalha simplificados e menos desafiantes. Outra razão pela qual a série Pokémon se tornou infantil é o sucesso da série de televisão e dos filmes. Embora a série de jogos sempre tenha tido uma relação próxima com a mídia televisiva, a popularidade da série animada e dos filmes pode ter levado os desenvolvedores a se concentrarem mais em apelar para um público jovem. Como resultado, muitos dos jogos da série Pokémon agora parecem estar mais interessados em serem acompanhados da série de televisão e dos filmes do que em serem jogos desafiadores e emocionantes. Finalmente, é importante notar que a série Pokémon se tornou uma franquia muito grande e lucrativa para a Nintendo. Como resultado, os desenvolvedores podem estar mais interessados em manter a série segura e comercialmente viável do que em inovar e desafiar os jogadores. Isso pode explicar porque muitos dos jogos recentes da série parecem estar presos em uma fórmula familiar, em vez de buscar novas formas de inovar e surpreender os jogadores. A série Pokémon se tornou infantil de uns tempos pra cá por várias razões. Embora a série sempre tenha sido voltada para um público jovem, os jogos mais recentes parecem estar se afastando dos elementos que agradam os jogadores mais velhos em favor de uma abordagem mais simplificada. Além disso, o sucesso da série animada e dos filmes pode ter influenciado os desenvolvedores a focarem em um público mais jovem. Por fim, a série Pokémon se tornou uma franquia extremamente lucrativa para a Nintendo, e o que pode ter levado os desenvolvedores a serem mais conservadores em sua abordagem. Embora a série Pokémon tenha se tornado infantil, isso não significa que ela tenha perdido completamente o seu valor para os jogadores mais velhos. Há muitos fãs da série que ainda apreciam os jogos mais recentes e se divertem com eles, mesmo que não sejam tão desafiadores quanto os jogos mais antigos. Além disso, é importante lembrar que a série Pokémon ainda é uma das franquias mais populares e bem-sucedidas de todos os tempos, o que é um testemunho da qualidade geral dos jogos. A série Pokémon quer continuar a ser relevante e emocionante para jogadores de todas as idades. É importante que os desenvolvedores levem em consideração as críticas dos fãs e procurem maneiras de inovar e desafiar os jogadores. Isso pode significar adicionar novos elementos de jogabilidade, aprofundar a história e os personagens, ou simplesmente tornar os jogos mais difíceis e desafiadores. Um exemplo recente de como a série Pokémon pode inovar e desafiar os jogadores é o jogo Pokémon Sword and Shield, que introduziu uma nova região e um sistema de batalha dinâmico. Embora o jogo ainda tenha sido criticado por ser muito fácil, as mudanças introduzidas mostram que a franquia ainda tem espaço para crescer e evoluir. A série Pokémon pode ter se tornado infantil dos tempos pra cá, mas ainda tem muito valor para jogadores de todas as idades. Não é que os jogos antigos eram mais difíceis, mas eu lembro que na minha infância, quando eu jogava Pokémon, eu achava um jogo bem complexo, bem profundo. Eu sentia que eu estava num universo realmente grande e não numa série infantil. E no Pokémon clássico tinha cidades como Lavender Town, que tocava aquela música sinistra, tinha climas de terror, tinha suspense, tinha mistério, o time Magma do Pokémon Ruby, a equipe Rocket do primeiro Pokémon. Todos esses vilões eles eram caricatos, mas ainda assim traziam drama pra série, trazia um desafio, né? Sempre que eu encontrava alguém da equipe Rocket ou do time Magma nos Pokémons antigos, eu ficava preocupado se eu ia conseguir vencer a batalha a tempo de ir no centro Pokémon para poder curar os Pokémons antes. Os jogos antigos de Pokémon fizeram muito a minha infância, e por isso que é muito triste quando eu peguei o meu 3DS e fui jogar o tal do Pokémon Y e XY, que fez muito hype, muita gente ficou falando bem, mas quando eu fui jogar, que eu achei patético, simples demais, fácil demais, e o sistema de
de você upar todos os pokémons de uma vez só, deixou tão fácil que perdeu a graça de você upar. Perdeu a graça de você evoluir cada pokémon separadamente, acompanhar as evoluções, fortalecer cada um deles. Aí ficou realmente chato depois disso. É claro que tem como você desligar isso, mas depois que você tem uma opção dessas, é difícil você não ligar ela. É como o modo Easy no Dark Souls. Se você tem lá, você vai ficar sempre tentado, a uma hora ou outra, a usar aquele modo Easy pra passar daquela parte que tá muito difícil, que tá muito chata, porque você quer economizar tempo. E é por isso que jogos como Dark Souls não podem ter o modo Easy, porque eles não podem fazer com que o jogador pare de tentar progredir, pare de tentar evoluir. Tem que evoluir, tem que ser desafiador, você tem que quebrar a cabeça, você tem que se esforçar para poder alcançar o seu objetivo. Então é por isso que é importante. É importante que os desenvolvedores procurem maneiras de inovar e desafiar os jogadores, a fim de manter a série relevante e emocionante. Com a atenção certa, a série Pokémon pode continuar sendo uma das franquias mais populares e amadas de todos os tempos. Além disso, é importante lembrar que a série Pokémon não foi criada apenas para os jogadores mais velhos ou experientes. A série foi projetada para ser acessível a jogadores de todas as idades e habilidades. Isso significa que os jogos mais antigos, que muitos consideram mais difíceis e complexos, não foram criados com o objetivo específico de desafiar jogadores experientes, mas simplesmente como uma forma de oferecer uma experiência divertida e envolvente para todos. De fato, a série Pokémon tem sido especialmente popular entre crianças desde o início. As crianças são atraídas pelos personagens adoráveis, pela jogabilidade divertida e pela coleção de criaturas, e muitas vezes se divertem com a história mais simples e direta. Não é de surpreender que a série continue a ser popular entre crianças hoje em dia, mesmo que alguns jogadores mais velhos a critiquem por ser infantil. É importante lembrar que a série Pokémon não é apenas sobre jogos. A franquia inclui uma ampla variedade de produtos, incluindo cartões colecionáveis, brinquedos, filmes e programas de TV. Esses produtos são claramente voltados para crianças e é natural que a série em si também tenha um apelo infantil. Em última análise, a série Pokémon pode ter se tornado mais infantil de uns tempos para cá, mas isso não significa que a série tenha perdido todo o seu valor. Ainda há muitos fãs que apreciam a série e se divertem com os jogos, independente da idade ou habilidade. No entanto, se a série quiser continuar a ser relevante e emocionante para jogadores de todas as idades, os desenvolvedores precisam considerar maneiras de inovar e desafiar os jogadores, a fim de manter a série relevante e emocionante no futuro.